Seja bem-vindo ao nosso curso aqui da JCA Software. Nesse curso eu vou mostrar o fluxograma de como funciona a empresa, que seja de factoring, de FDIC, securitizadora ou empresa de crédito. Esse software é o único que atende esses 4 ramos de atividade. O que vai mudar são alguns parâmetros aqui, que no caso da securitizadora, por exemplo, ela não tem ad valorem. A gente teria que zerar aqui a alíquota do ad valorem. Ela não tem o IOF, não tem o IOF adicional, então tem que zerar todas essas alíquotas aqui do que não vai incidir sobre a securitizadora. Mas vamos começar do primeiro campo aqui, ó, prazo mínimo. Isso aqui significa o prazo mínimo do título. Se a gente vai aceitar título à vista, seria 0 dias. E se aceita só título vencendo daqui 2 dias, eu colocaria aqui 2 dias. O prazo mínimo de cálculo. Isso aqui, independente do vencimento do título, o sistema vai calcular uma quantidade mínima de dias de juro. Mesmo que o título seja à vista, se eu colocar aqui 10, ele vai cobrar 10 dias naquele título. Então eu vou deixar um aqui. O valor mínimo do fator. Isso aqui é para o caso de pegar um cheque pequeno, um título muito pequeno e com prazo muito curto. Aí a taxa de juros lá de desconto, no caso que é o fator de compra, ele vai dar um valor muito pequeno. Então a gente pode arredondar para cima aqui. Então, por exemplo, aqui está R$2. Se der abaixo de R$2, ele vai arredondar para R$2. Prazo máximo é o prazo máximo do título. Pode ser cheque ou duplicata ou nota promissória ou algum outro tipo de documento. A alíquota do IOF da pessoa física é 3% ao ano para factoring. O IOF da pessoa jurídica enquadrado no Simples é 0,5% ao ano. Lembrando que para isso aqui funcionar, lá no cadastro do cliente a gente tem que marcar que ele é enquadrado no Simples. Aí já vai pegar essa alíquota aqui de 0,5% ao ano. O IOF da pessoa jurídica normal é 1,5% ao ano. Valor máximo de título por sacada. Esse aqui é o valor máximo que eu aceitaria na minha factory. O valor máximo de um título. O fator de compra de cheque é a taxa de juros lá para desconto de cheque. Essa aqui é para desconto de duplicata, que está 4% tanto para cheque quanto para duplicata. O percentual de mora para títulos. Esse aqui é quando o título é pago em atraso. É a taxa de juros que a gente vai cobrar quando o título é pago em atraso. O percentual de mora para pendência é a mesma coisa do título, só que já vai se aplicar às pendências. É quando a pendência é paga em atraso. Esse IOF adicional aqui, o governo criou, depois que ela acabou com a CPMF, colocou isso aqui no lugar da CPMF com a mesma alíquota da CPMF. Então, quando tiver que pagar o IOF, vai pagar também o IOF adicional. Quantidade máxima de títulos por sacado é 100 títulos por sacado, independente do valor, no caso. Tarifa de boleto é o valor da tarifa de boleto. No caso aqui é 5,20. Ele está faltando um zero aqui, estava 52 centavos, é R$5,20. No caso, apesar que hoje o boleto está R$2, pode colocar aqui R$2. O percentual de abatimento na recompra é quando o título é recomprado antes do vencimento, pode dar um abatimento no valor para ele pagar. A tarifa de SPC por duplicata, para duplicata no caso, você pode cobrar uma tarifa por CNPJ ou uma tarifa por duplicata. A gente tem uma tabelinha que lá na frente eu vou explicar. Essa tabela é livre, a pessoa pode cadastrar da forma que quiser, a maneira que ela quer cobrar a consulta de SPC lá do cliente. O valor de cheque superior R$300, significa que cheque acima de 300 é considerado cheque superior. Taxa de oportunidade. Isso aqui é se aplicar o dinheiro no banco, quanto que o banco vai me pagar de juros ao mês. Saldo devedor máximo.
Esse aqui bloqueia o limite do cedente automaticamente quando ele atingir esse valor. Vamos supor que você quer que o limite máximo de cada cliente seja 150 mil. Aí o sistema não vai deixar operar acima desse valor aqui, de 150 mil. Ad valorem é a receita de serviço. Quando é factoring, você tem que emitir a nota fiscal de serviço, porque a factoring é uma empresa prestadora de serviço. Então ela é obrigada a emitir nota fiscal de serviço. Então esse aqui é a comissão de serviço. O tipo de ad valorem é o simples, que ele vai cobrar 0,5% sobre o valor de face do título. Se eu colocar pro rata, ele vai levar em consideração o prazo do título. Aí vai ser 0,5% ao mês. No caso, o ad valorem é simples, ele é cobrado sobre o valor de face do título. O tipo de cálculo do fator. Esse aqui, cada um desses vai dar um valor de juro diferente. E o que dá maior lucro é esse aqui, o capitalização de poupança. O que dá menor lucro é esse aqui, capitalização da HP. O capitalizado é juro sobre juro. O juro simples é aquela velha fórmula lá. Como é que é? J é igual a CIT. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Então é juro simples. Esse misto exponencial, capitalizado ou exponencial, ele vai depender. Se o título for até 30 dias, aí ele vai mudar o cálculo, mas aí eu não tenho agora no momento aqui a fórmula. Depois eu vou demonstrar essas fórmulas, como é que é feito o cálculo disso aqui. Como que é feito o cálculo capitalizado. Eu tenho aqui um exemplo, no valor de título de 1.900, o prazo do título é 182 dias, apesar que está escrito errado aqui, mas aqui na parte de baixo a gente usa os 182 dias. A taxa de juros é 6% ao mês. Então a fórmula, primeiro eu calculo um fator, que é 1 mais a taxa elevada a 1 sobre 30, elevada ao prazo do título. Então vai ser 1 mais I, que é 1 mais a taxa, dá 1,06, elevado a 1 sobre 30, 1 sobre 30 dá 0,33. Então é 1,06 elevado a 0,33, elevado ao prazo do título, que é 182 dias. Então esse fator deu 1,42. O resultado lá do meu juro vai ser, aqui essa fórmula aqui, ó. É o valor do título, que é 2.900, menos, abre parênteses, o valor do título, que é 2.900, elevado, multiplicado pelo fator, que no caso daquele cálculo ali deu 1,42, então multiplicou por 1,42, multiplicado por menos 1, então deu 1.229. No caso, um título de 2.900, 182 dias deu 1.229 de juros. Se for para fazer o cálculo na calculadora HP, eu coloco o número 6, que é a taxa, aperto Enter, 100 divide, aí eu divido por 100, aquela taxa ali, aperto 1 mais 1, Enter, 30 divide, depois eu coloco essa tecla que ela é y elevado a x, vai dar, aí eu aperto 182, y elevado a x de novo, aperto STO, depois aperto número 1, depois 2.900, Enter, STO1, no caso é para gravar na memória 1 lá, aí eu aperto 2.900, Enter, 2.900, Enter, RTL, 1, x multiplicado, depois menos 1, CHS, depois vezes. Aí eu vou ter o resultado da fórmula.
Isso é para fazer o cálculo naquela calculadora HP 12C lá. Agora, se for o tipo de cálculo exponencial, eu vou ter a fórmula, que é o fator é igual a 2 menos a 2.0 menos a taxa de deságio dividido por 100 mais 1 elevado ao prazo do título dividido por 30. O resultado é igual ao valor do título menos o valor do título multiplicado pelo fator. Então o fator é calculado a primeira parte é calculado o fator, depois ele é usado aqui embaixo na fórmula aqui. Exemplo, aí seria 2 menos a taxa, que no caso a taxa de deságio 1.06 aqui no caso seria a taxa dividido por 100 mais 1. É 1 mais a taxa. Então vai ser 1 mais a taxa dividido por 100. Então vai dar 1,06, que é 1 menos 0.06. Então é 1.06. Elevado a 182, que é o prazo do título, depois dividido por 30. Deu 1.42. Esse aqui é o fator. Depois eu pego, o resultado vai ser o valor do título, que é 2.900, menos o valor do título, menos 2.900 de novo, multiplicado pelo fator que foi calculado aqui na parte de cima. Então, né, aí vai dar 1.229. Então, no caso do exponencial, um título desse valor aqui de 2.900 por 182 dias, ele vai dar 1.229. Aí, se for o tipo de cálculo de juros simples ou linear, é aquela fórmula juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Então, o resultado é o valor do título vezes o prazo vezes a taxa, dividido por 30, dividido por 0. Então vai ser 2.900, o valor do título, que é o capital, é capital vezes taxa vezes tempo. Ou aqui no caso aqui ele multiplicou invertido, o capital vezes tempo vezes taxa. Como a ordem dos fatores não altera o produto, então é 2.900 vezes a taxa vezes o prazo, dividido por 30, depois dividido por 100. Por isso que dividiu por 3.000 aqui, que é como se dividir por 30 primeiro, para depois dividir por 100. Aí deu, no caso, 1.052. Enquanto esse aqui de cima deu 1.229, esse aqui de baixo já deu 1.056. Aquele mesmo título, aquele mesmo prazo, aquela mesma taxa. Se for o tipo capitalizado da HP, a fórmula é... primeiro eu tenho a taxa, que é I1 mais I dividido por 100 elevado a 1 sobre 30 menos 1. Depois o PV, que é o valor presente, é igual o FV, que é o valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N, que é o N, no caso aqui é o prazo. O resultado vai ser o valor futuro menos o valor presente. O V aqui eu não sei o que é, se é valor presente, mas é bem provável que está escrito errado aqui, o valor futuro menos o valor presente. É isso mesmo, valor futuro menos o valor presente, porque aí eu vou ter os juros. O misto, que é exponencial para prazo menor do que 30 dias. Esse misto, ele vai usar o cálculo exponencial para prazo menor que 30 dias. Aí, se o tipo de deságio é igual a 3 e prazo igual ou menor que 30, é que vai usar essa fórmula aqui, ó. Fator, primeiro eu calculo o fator, que é a exponenciação do prazo do título dividido por 30, multiplicado pelo logaritmo neperiano da taxa de deságio dividido por 100 menos a taxa de deságio mais 1. Se for o tipo de cálculo misto, prazo menor que 30, o fator vai ser calculado da seguinte forma: o exponencial do prazo, acho que eu estou lendo duas vezes aqui, já estou lendo duas vezes aqui. Tipo de cálculo misto para prazo maior ou igual a 30. Se for o tipo de cálculo misto e o prazo for maior que 30,
usa o tipo de cálculo exponencial, né, nesse caso aqui. Ó. Se o tipo de cálculo for otimizado para prazo maior que 30 dias, o resultado usa o cálculo capitalizado. Se o tipo de cálculo for otimizado e o prazo menor que 30, o resultado usa o tipo de cálculo de juros simples ou linear. Se o tipo de cálculo for capitalização de poupança e o prazo menor que 30 dias, se o prazo for menor que 30 dias, usa o cálculo de juros simples. A fórmula é igual capital vezes taxa vezes tempo, dividido por 30, dividido por 100, que é mesmo que dividir por 3.000. Se o tipo de cálculo for capitalização de poupança e o prazo for maior que 30 dias, aí o exemplo, o valor do título 10.460,50 centavos, a taxa 4,4% ao mês, prazo 38 dias. Nesse caso aqui, ó, eu calculo os múltiplos de 30 primeiro, para depois eu calcular a parte fracionária do mês. Então, se o juro capitalizado sobre o múltiplo de 30 vai ser o fator, eu calculo primeiro o fator, aqui é o tipo de cálculo capitalizado, no caso. Essa fórmula aqui, que é o valor do título menos o valor do título, multiplicado pela exponenciação de novo, de taxa de deságio dividido por 100 mais 1 elevado a 1 sobre 30. No caso aqui ele está elevando a 1 sobre 30 essa parte aqui, ó. Depois eleva de novo pelo prazo do título e multiplica por menos 1. Aí o fator vai ser... Deu esse valor aqui, ó. Cálculo do resto de juros simples sobre o resto dos dias. Aí eu calculo o juros simples sobre o resto dos dias e soma com o resultado obtido na fórmula anterior. Isso aqui foi coisa do gerador de relatório que escreveu tudo errado aqui. O resultado vai ser o valor do título, que é... O valor do título é 10.460. Aqui está 470 ponto. É que eu já não estou entendendo, porque ele já não é o mesmo valor ali, ó. Tá complicado isso aqui para explicar isso aqui agora, porque está tudo misturado isso aqui. Vamos pular isso aqui. Então, essa aqui é a explicação de como é feito o tipo de cálculo. Aí, se você quiser um tipo de cálculo fácil de calcular, usa juros simples. Se quiser um tipo de cálculo que vai maximizar o lucro, usa a capitalização de poupança. Esse aqui, otimizado, linear barra capitalizado, ele até 30 dias cobra juros simples. Acima de 30 dias, cobra juro capitalizado. Então, vamos deixar aqui o capitalização de poupança. O tipo de prazo de compensação, se tiver marcado aqui que vai ser dias úteis, ele vai cobrar um dia a mais e vai considerar o próximo dia útil. Por exemplo, vamos supor que a tarifa, o prazo de compensação de duplicata seja um dia. E eu defino aqui que vai ser dia útil. Aí eu vou ter um título lá que venceu, por exemplo, na sexta-feira. Se eu jogar um dia, ele vai cair no sábado. Só que sábado não é dia útil. Aí ele vai contar também o domingo e vai jogar o título para segunda-feira, que é dias úteis. Se for dias corridos, aí ele vai somar um dia no vencimento do título. Mas geralmente o que se utiliza aí é dias úteis. Base de cálculo do IOF adicional. Isso aqui é a base de cálculo para fazer o cálculo do IOF, tanto do IOF quanto do IOF adicional. A base de cálculo correta é o valor de face menos o fator. Prazo de compensação de duplicata. É aqui que eu defino que vai ser um dia a mais lá, que eu vou cobrar em cada duplicata por conta do prazo de compensação que o banco compensa a duplicata para mim. Apesar que hoje já tem uma lei aí que a duplicata vai ser D mais 0. Ela vai compensar no mesmo dia do pagamento, dependendo do horário, se a pessoa pagar até determinado horário. Aí os horários eu não tenho aqui agora.
Data para cálculo do IOF. Se eu falar que é o vencimento ajustado, ele vai pegar esse vencimento aqui com o prazo de compensação, mais os dias úteis, e vai usar esse vencimento ajustado para o cálculo do IOF. Se eu falar que é o vencimento, ele vai pegar a data de vencimento do título original e vai fazer o cálculo do IOF. Fator por faixa de valor. Isso aqui é quando o título for acima de R$300, eu posso cobrar uma faixa de valor diferenciada. Cobrar adicional do IOF. Se vai cobrar esse adicional aqui de 0,38. Embutir ISS no fator. Aqui o sistema vai calcular o ISS e vai jogar isso lá na taxa de juros do desconto do título. Ele soma no deságio, o ISS. E o cliente não fica sabendo disso. Ele calcula lá o ISS, embute no fator e soma tudo como juros lá. Descontar o imposto retido na fonte. Esse aqui ele já faz o imposto retido na fonte lá na operação. Quando a gente está fazendo a operação, quando der os valores lá acima de... Eu não tenho os valores agora, quais são também. Ele vai fazer a retenção dos impostos lá. Cobrar prazo de compensação. Isso aqui se vai cobrar esse prazo de compensação aqui que a gente definiu. O prazo de compensação da duplicata. E quando for cheque, aí a gente tem que cadastrar cada praça e o prazo de compensação de cada praça. O cheque é da praça 18, é São Paulo. A praça 33 é Minas Gerais, é algumas regiões aqui. Então, isso aqui é para definir se é para eu cobrar ou não o prazo de compensação. Cobrar a tarifa de SPC, já diz que é para cobrar a tarifa do SPC. A tabelinha vamos ver depois. Essa aba aqui de parâmetros operacionais tem a ver com parâmetros que não tem nada a ver com o cálculo, mas sim com uma forma de operar. Por exemplo, permite alterar a operação paga. Esse aqui é para, depois que paga a operação, se pode alterar algum campo lá. O ideal é não deixar alterar. Depois que paga a operação, congela ela ali e ninguém mexe. Permite alterar títulos na operação paga. Ele, nesse caso aqui, ele não deixa alterar a operação em si, os campos da operação, mas sim consegue alterar os títulos. Vamos supor que esteja marcado aqui que ele não permite alterar a operação, mas ele permite alterar os títulos. Ele consegue alterar apenas os títulos. O ideal é não deixar alterar nem os títulos. Depois que paga a operação, é bom não deixar alterar nada nela, porque já pagou e já está pronta para fazer a contabilidade e não pode alterar mais nada ali, porque já foi paga o valor, então não pode mexer no cálculo mais. Lista títulos, lista contratos vencidos. Quando vai fazer a operação do cliente, se o cliente tiver com o contrato vencido, ele dá um alerta na tela falando que o contrato está vencido. Sacados novos têm limite especial. Esse limite especial, ele permite que o sacado desconte título do sacado, mesmo se o limite de crédito dele tiver estourado. Exemplo, o limite de crédito sacado é 20 mil. Aí ele já deve lá 18 mil. Aí chegou um título novo lá de mais 5 mil. Vai estourar o limite de crédito. Vai dar 23. O limite é 20. Aí ele, na hora de aprovar a operação, ele dá o alerta lá que o limite de crédito está estourado. Mas mesmo assim, a pessoa consegue aprovar a operação mesmo com o limite de crédito estourado. Ele só vai dar o alerta que o limite de crédito já ultrapassou o valor e a pessoa vai aprovar ou não. Verifica o limite de crédito de sacados novos. Isso aqui tem tudo a ver com o campo anterior lá. Que
se for para verificar o limite de crédito, ele vai dar o alerta lá que o limite de crédito dele acabou e que aí a pessoa pode aprovar ou não. Altera parâmetros na operação. Isso aqui são aqueles parâmetros da operação, a taxa de juros, se vai cobrar o IOF. Então, se vai permitir alterar esses parâmetros na hora da operação ou se vai congelar os parâmetros do cliente, do jeito que está lá no cadastro dele, e não permite alterar nada na operação. Se tiver marcado aqui, ele deixa alterar. Se tiver desmarcado, ele não deixa alterar nada de parâmetro da operação. Verifica limite de crédito de clientes novos. Esse aqui tem a ver com esses campos aqui do limite de crédito do sacado, que quando a gente vai aprovar a operação, ele verifica tanto o limite de crédito do sacado quanto o limite de crédito do cedente. Mas pode ter algum cedente que você não precisa verificar limite, às vezes é uma empresa sua mesmo, então você já desmarca lá no cadastro do cliente que não precisa verificar o limite de crédito daquele cliente. Mas se tiver marcado aqui, cada cliente novo que for cadastrado, ele já vai estar com esse parâmetro para verificar o limite de crédito. Lista títulos ao fazer nova operação. Quando eu estou fazendo a operação lá do sacado, ele já mostra que tem títulos em aberto do sacado. Mostra o resumo dos títulos. Aqui, ao invés de mostrar a título ele mostra apenas um resumo dos títulos em aberto do sacado quando está fazendo uma operação nova. Mas isso atrapalha bastante, porque a pessoa está digitando título e fica aparecendo aquelas telas com título em aberto. Aquilo atrapalha muito na digitação e às vezes até confunde a pessoa que está digitando, porque geralmente nem sempre a pessoa que digita a operação é a pessoa que aprova o crédito. Então, geralmente tem um funcionário lá que digita os títulos e tem o dono da empresa que vai aprovar depois. Então, melhor não mostrar esses títulos na hora que está fazendo a operação. Pagar a comissão sobre pendências. Se o operador vai ganhar a comissão também sobre as pendências. Não pagar comissão se houver título em aberto. Aqui ele só vai pagar a comissão da operação depois que todos os títulos da operação forem pagos. Enquanto eu tiver um único título em aberto na operação, ele não vai pagar a comissão sobre aquela operação. Conceder abatimento para títulos. Esse aqui se a pessoa pagar o título antes do vencimento, se é para conceder um abatimento naquele título, porque ele está sendo pago antes do vencimento. Permite alterar ou excluir operação efetivada. Depois que a operação é efetivada, se pode apagar ela ou se pode alterar os dados depois que ela vai estar efetivada. Não é aconselhável mexer na operação depois que ela foi paga, mas enquanto ela estiver efetivada, também tem o parâmetro ali se pode ou não alterar alguma coisa lá. Pagamento da operação exige aprovação. Aqui ele vai exigir que a operação seja aprovada antes de pagar, no caso. Duplicatas precisa de confirmação. Também ele vai exigir a confirmação de cada duplicata da operação. Permite ultrapassar limite de crédito. Isso aqui quando vai aprovar a operação, ele verifica se o limite de crédito está estourado lá do sacado e quanto do cedente. E se tiver marcado aqui que é para permitir ultrapassar o limite de crédito, ele vai permitir a operação. Se tiver desmarcado aqui, ele vai bloquear a operação. Ele não vai deixar porque estourou o limite de crédito. Limite de crédito do sacado é igual ao limite máximo por cedente. Aqui, ao invés de definir o limite de crédito no cadastro do sacado, a gente define o limite máximo para o cedente, lá no cadastro do cedente. Aí, o limite de crédito do sacado vai ser igual ao limite máximo do cedente. Limite máximo, que quero dizer aqui, é o limite de crédito máximo de sacado para o cedente lá, né? Qualquer sacado que tiver associado àquele cedente vai ter um limite máximo
lá no cadastro do cedente. Então aí o limite de crédito do sacado passa a ser esse limite máximo ali por cedente. Completar endereço na operação. Quando está digitando uma duplicata, aí a gente pega um sacado lá que está com o endereço incompleto. Ele já vai abrir uma tela para completar o endereço. O limite de crédito de padrão do cedente está 30 mil. Aumentar o valor da nota promissória na duplicata mercantil. Vamos supor que o valor de face da operação seja 10 mil. A gente pode aumentar aqui 10% sobre o valor da nota promissória. Então aí aumenta 10% em 10 mil, seria mais 100 reais ou mil reais. Aí a nota promissória seria 11 mil no caso. Também a mesma coisa para o cheque. Quando for operação de cheque, você pode aumentar aqui um valor, um percentual da nota promissória. Aí emite a nota promissória com 10% aqui, por exemplo, o valor maior do que o valor de face. Usar percentual de comissão do operador ou do cedente. O ideal é deixar o percentual de comissão do operador, porque lá no operador tem o percentual de comissão dele. Aí se para cada cliente tiver um percentual de comissão diferente, na hora de calcular a comissão vai ter vários percentuais de comissão diferentes, dependendo do cedente. Isso aqui também tem na operação lá, esse parâmetro, depois a gente vai ver ele. Valor pendência de protesto. Quando o título é protestado, ele pelo banco, ele vem lá no arquivo de retorno indicando que o título foi protestado. Aí o sistema já pode gerar uma pendência de protesto. Automaticamente, vamos supor que o valor da pendência de protesto seja, eu posso definir aqui 50 reais ou 100 reais. Ele já vai gerar uma pendência para o cedente com o valor que eu defini aqui. Calcular juros a partir da data de vencimento ou do vencimento ajustado. Quando o título é pago em atraso, a gente tem que cobrar o juro do título. E a gente pode cobrar o juro a partir da data de vencimento original do título ou a partir da data de vencimento ajustado. Que aí já vai levar em consideração aquele prazo de compensação da duplicata, que já leva em consideração sábado, domingo, feriado, e ele já vai sempre jogar para frente ali. Então tem o vencimento ajustado do título, que ele vai pegar o próximo dia útil. Então na hora de cobrar os juros, quando o título é pago em atraso, eu posso considerar esse vencimento ajustado ou o vencimento original do título. O tamanho do papel para imprimir os documentos, ele já gera o PDF no tamanho definido aqui, ó. A4 ou carta. Pagar a comissão do operador quando o título for liquidado ou ao fazer a operação. Se tiver marcado aqui quando o título for liquidado, ele só vai pagar a comissão depois que receber o título. Se for ao fazer a operação, fez a operação, já paga a comissão do operador, independente se a pessoa vai pagar o título ou não. Então o correto seria só pagar a comissão quando o título for liquidado. Comissão do operador no caso aqui. Quantidade de nota promissória por operação. Pode ser uma única nota promissória com o valor de face da operação. Pode ser uma nota promissória para cada duplicata ou uma nota promissória para cada mês. Nesse caso aqui ele vai somar todos os títulos que vencem naquele mês e vai emitir uma nota promissória para cada mês. Assim, a Factoring pode protestar a nota promissória antes de receber os títulos que ainda não venceram. Por exemplo, eu tenho um título, 3 títulos para o mês de março e um título para o mês de abril. Chegou no final de março, a pessoa não pagou o título, mas aquele título de abril ainda não venceu. Então, se eu colocar uma única nota promissória, eu não poderia protestar essa nota promissória porque eu tenho que esperar o último título da operação vencer. E o vencimento da nota promissória, ele
igual ao último vencimento, o último título lá, do título que vence mais no futuro. Mas aí, se tiver uma nota promissória para cada mês, venceu o mês e tiver algum título lá que não foi pago, eu já posso protestar a nota promissória. Só que aí tem que ficar emitindo aquele monte de nota promissória. Então, para facilitar, a gente pode deixar isso aqui uma única nota promissória com o valor total da operação. Base de cálculo do IOF é sempre o valor de face menos o fator. Salvei ali os parâmetros. Então vamos aqui para outros parâmetros agora. Aqui já é alguns outros parâmetros que não está nenhuma daquelas abas ali. Como são muitos parâmetros, então eu dividi em 3 abas aqui. Então aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, documentos obrigatórios para duplicata, nota fiscal e canhoto. Significa que quando eu fizer uma operação com duplicata, eu vou exigir a nota fiscal e o canhoto. Documento obrigatório para cheque. Aqui eu já tenho o cheque na mão, eu não preciso de nota fiscal e nem de canhoto, mas se quiser exigir a nota fiscal, marca aqui. Documentos recebidos na inclusão. Então, isso aqui é mais ou menos assim. Quais são os documentos obrigatórios para fazer a operação? Eu só vou fazer a operação se eu tiver na mão a nota fiscal. Aí se eu não quiser esses outros documentos, eu desmarco aqui, ó. Aí ele já vai marcar a nota fiscal como recebida, porque o padrão é que a pessoa já tem a nota fiscal ali para eu poder fazer a operação. Aí, se eu não marcar que eu recebi a nota fiscal, ela vai ficar pendente. A pessoa vai ficar me devendo a nota fiscal daquela operação. Aí eu tenho um controle de documentos lá na operação que marca quais são os documentos pendentes de cada cliente. Aí se eu marcar aqui não vai ficar nada pendente. Vai ficar tudo marcado como recebido lá. Outros documentos obrigatórios. Eu posso exigir também que ele assine a nota promissória e a confirmação do título. Se não tiver título confirmado, ele fica lá devendo a confirmação do título. Número de inscrição no sindicato. Qual o nome do sindicato? A casa que é a ANFAC, SINFAC. Qual o sindicato e o número de inscrição. Validade do contrato do cliente por 3 anos. Pode ser por 1 ano. Valor do contrato, que isso aqui é para definir o valor do contrato para o caso de multa. Já define o valor do contrato, R$20 mil. Contabilizar baixa de título separado. Isso aqui é uma coisa que uma cliente minha, que é contadora, pediu, para juntar os títulos a baixa deles num documento contábil único, ou se é para separar os documentos contábeis, alguma coisa assim, nesse sentido. Só para contabilidade isso aqui. Importa duplicata vencida de XML. Quando eu estou importando as notas fiscais do XML, lá da nota fiscal eletrônica, pode acontecer que algumas duplicatas já estão vencidas, já venceram. Aí eu posso ignorar as notas fiscais vencidas e importar só as notas fiscais a vencer. O operador pode escolher situação no relatório de títulos. Isso aqui é para restringir o que o operador pode fazer. Se ele pode filtrar por situação ou não. Banco custodiante da FDIC. Aqui já é quando a empresa for FDIC, a gente tem que definir esse banco custodiante aí da FDIC. A data trancada, essa data trancada dela para trás, nada se pode fazer. Por exemplo, se eu trancar a data aqui no dia 1º de junho, significa que de 1º de junho para trás, eu não posso mexer em nada no sistema. Eu não consigo mexer em operações dessa data para trás. Eu não consigo dar baixa nessa data, não consigo estornar a baixa de título, nada. Ele bloqueia tudo
o sistema para a pessoa não mexer no passado. O sistema, inclusive, tem essa data de trancamento automática para evitar que o usuário fique mexendo na coisa do passado. Isso é para evitar roubo também. Evita que o funcionário possa maquiar um balancete ali para roubar dinheiro da empresa, mais ou menos isso. E-mail da assinatura digital. Aqui é quando a Factory também vai assinar os documentos digitalmente. No caso, todos os documentos da operação, contratos. Então, algumas Factory gostam que só o cedente assina. Outras gostam de assinar também. E aqui é o e-mail, que é para onde eu vou enviar os documentos para serem assinados digitalmente. Base de cálculo de juros sobre baixa parcial. Aqui é quando eu estou dando baixa parcial num título. Eu posso baixar parcial e uma parte desse valor recebido vai ser juro, a outra parte vai ser amortização. Ou então eu tenho também a opção de baixar todos os juros primeiro para depois amortizar. Então, mas isso aí não é meio sem lógica. É que um cliente usar dessa forma lá, ele cobra, ele só consegue dar baixa se a pessoa tiver o valor total dos juros do título. Aí ele vai dar baixa no juro primeiro. E isso aí não é prático. O ideal é esse de cima aqui, ó. Vamos supor, o título é 10 mil, ele trouxe 2 mil reais. Aí eu vou calcular os juros sobre do título, sobre a baixa parcial que ele está pagando, do vencimento até a data de hoje. E sempre vai ser do vencimento até a data que ele está pagando. Com isso, eu vou ter sempre uma parte de amortização e a outra parte de juros. URL da assinatura digital. Quando a pessoa utiliza a assinatura digital, eu tenho aqui a URL onde ficam os documentos assinados digitalmente, qual que é o servidor em nuvem onde vai ser feita essa assinatura digital. Eu tenho a URL externa, que é para quando ele está usando o sistema fora da rede interna dele, e tem a URL para a rede interna, que é essa aqui, que geralmente é a mesma quando ele está usando o sistema em nuvem. Então essa foi a tela de parâmetros.